eu lhe dou as boas-vindas ao podcast Incertezas. Este é um podcast que fala sobre como lidar com as incertezas, e isso pode ajudar você na sua caminhada diária. Eu sou Eliane Martins, instrutora nesta área, compartilhando experiências que comprovam os benefícios de estar conectada consigo mesma e com o espiritual. Minha intenção é que ao terminar este episódio, você se sinta mais confiante, acreditando que você não está só e que cada dia é uma oportunidade de fazer diferente e melhor. Todos nós somos atingidos em algum momento por incertezas da vida, não é mesmo? Por exemplo, programar uma viagem e precisar cancelar por motivos de doença. Isso aconteceu comigo. Em 2009, eu planejei férias de 15 dias e em seguida recebi o diagnóstico de câncer de mama. Os planos mudaram a partir daquele diagnóstico. Não curti as minhas férias e passei mais de 30 dias entre exames médicos e hospitais. Me senti totalmente vulnerável e insegura. Na prática, muitos de nós não sabemos como lidar com essa incerteza. Lidar com as incertezas da vida pode nos causar ansiedade. Veja algumas dicas especiais que eu preparei para trazer um pouco mais de tranquilidade neste momento. Primeiro ponto, acolha o que você está sentindo. Acolher significa aceitar o que está sentindo e entender o que motiva aquela sensação. Somente assim é possível mudar a sua percepção quanto às situações e assim ter menos desconforto com o que sai do seu controle. Então, exemplo, estou sentindo isso e o que eu faço a partir disso? Quando eu recebi esse diagnóstico, eu precisei acolher o que eu estava sentindo. O que eu estava sentindo? Medo, insegurança, eu me senti vulnerável, eu não tinha controle nenhum sobre aquela doença. Eu não sabia o que de pior poderia acontecer lá na frente. Então eu precisei acolher o sentimento de medo, de insegurança, de incerteza. E eu entendi que aquilo ali era uma fase, que aquele momento que eu estava vivendo, ele ia passar. Mas eu precisava acolher o que eu estava sentindo. Segundo ponto, coloque seu foco no que é possível controlar. Diante daquela doença, eu não podia controlar o que ia acontecer, mas eu podia controlar o que eu poderia fazer, o que eu precisava fazer. Então, eu precisava fazer a cirurgia, eu precisava fazer a quimioterapia, tomar a medicação correta, eu precisava cuidar de mim para que eu pudesse superar aquela fase ali, dentro daquilo que eu tinha controle. Então, muitas vezes tentamos controlar o que não está na nossa mão e terminamos desanimados e frustrados. Se olharmos para o que é possível ser feito, nossa energia aumenta e as possibilidades de vitória, de sucesso também. Então, por exemplo, não podemos controlar o fato de sermos diagnosticados com uma doença grave. Então, eu não podia controlar o fato do diagnóstico, de ter recebido o diagnóstico. Mas eu podia decidir o que eu faria a partir daquilo, a partir daquele diagnóstico. Então, como tornar esse momento mais confortável, sem dramatizar, trazendo equilíbrio e conforto para a família, ajudar a resolver as pendências, entre outras questões. Então, tudo isso pode dar um alívio nesse momento tão complicado. Então, a abordagem com a família faz uma grande diferença. Terceiro ponto, invista em você. Então, para superar as suas dificuldades, seja na sua vida ou na de pessoas mais próximas, invista em você. Sabe aquela metáfora, antes de colocar a máscara de oxigênio em criança, em quem está do seu lado, você deve colocar em si mesmo? Pois é, isso vale também em momentos difíceis. Isso não significa que você vai deixar a sua família desamparada, não mesmo, mas ao mesmo tempo em que pode dar apoio, é preciso cuidar de você também. Então, por isso, ter algumas ações de autocuidado pode ser uma forma muito boa de você ter resultados
significativos e positivos. Então, algumas dicas aí para você, o que você pode fazer: meditar diariamente, fazer uma atividade física, viajar e divertir-se, visitar lugares que gosta, tirar um tempo para não fazer nada e contemplar. Então, naquele momento ali do diagnóstico, eu recebi o diagnóstico, o que eu podia fazer? Eu tinha que cuidar de mim, cuidar da minha alimentação, eu precisava ter uma rotina diferente, não dava para fazer atividade física, porque eu precisava diminuir a minha produtividade, eu precisava descansar, eu precisava cuidar de mim de verdade, eu precisava colocar realmente o pé no freio. Então eu precisei tirar um tempo maior para cuidar de mim. Então, nos dias que eu tinha quimioterapia, eu ficava quietinha em casa, eu só ia para quimio, quando voltava eu ficava em casa de molho na sexta, no sábado, no domingo e às vezes na segunda-feira. Então, dessa maneira, eu estava cuidando de mim, eu troquei a minha alimentação completa, uma alimentação totalmente saudável, porque o meu fígado começou a ficar muito pesado, por conta da medicação pesada, o meu fígado foi ficando muito sobrecarregado, então eu tive que cuidar da minha alimentação, não comer nada que pudesse ficar pior ainda, ou pesar mais ainda para o meu fígado, né? E muitas outras questões, eu fazia exames mensalmente, eu fazia exames médicos para saber, para ver como estavam os meus glóbulos vermelhos e brancos, toda essa parte aí de triglicerídeos. Eu precisava fazer um controle assim rígido. Então, era muito importante eu ter uma alimentação saudável, eu dormir bem, eu estar bem. Quando eu tinha um pouco de energia, eu podia passear, ir num lugar bonito, com todo cuidado, sempre focada em cuidar de mim. Quarto ponto, busque apoio de um profissional experiente. Então, se você não está conseguindo lidar com as situações da sua vida sozinho, com aquele momento ali que você está passando, você precisa procurar a ajuda de alguém. Então, naquele momento ali que eu estava passando por aquele tratamento, eu precisei de cuidados na área psicológica. Eu fazia terapia, eu tinha pessoas ao meu redor, amigos mais próximos e família mais próximas, mais perto de mim, me ajudando, me apoiando, cuidando de mim. Então isso foi muito importante, mas especialmente a ajuda da minha psicóloga, que estava ali comigo naquela caminhada ali naquele momento, porque eu precisava de verdade de uma ajuda emocional. E também eu procurei ajuda espiritual por conta das minhas crenças, da minha religião. Eu tive apoio e das pessoas da minha comunidade espiritual, que também estavam sempre me apoiando, me visitando, cuidando de mim. Então, certas mudanças podem realmente nos tirar do eixo que estamos suscetíveis até desenvolver quadros aí de ansiedade maior. Então, a gente de verdade não pode deixar isso acontecer, e antes que isso aconteça, nós devemos procurar ajuda. As incertezas da vida, elas sempre existirão, e elas nos atingem de alguma forma cedo ou tarde. Por isso, nos prepararmos para lidar com isso da melhor forma, amenizando o impacto negativo que elas podem trazer, é uma forma interessante de conseguir superar tais adversidades. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você curtiu, me siga nas redes sociais, no Instagram, Eliane Martins Master Coach, no Facebook. Um beijo grande para vocês.